Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos a uma aula que explica quase tudo sobre o que nós vivemos hoje. Se a gente pode falar que a nossa vida está toda organizada a partir da ideia de industrialização, é por causa de um grande movimento de estruturas sociais e econômicas que se transformaram ao mesmo tempo dentro da Inglaterra e depois da Inglaterra para outros lados do mundo, dentro da Europa, fora dela, e que transformaram praticamente toda a nossa forma de ver, de sentir, de pensar, o espaço, o tempo, a natureza, nós humanos, a nossa vida em sociedade. Se nós pensarmos bem, toda vez que falamos em revolução industrial, em grandes transformações industriais, a gente pensa imediatamente em chaminés, em fábricas, em minas de carvão, não é verdade? Olha, de fato, esse pensamento não está errado. Quando vem essas imagens à sua mente, é porque realmente você está focando na ideia industrial técnica e não na ideia industrial social. Na verdade, as duas coisas estão conjuminadas. E se nós começarmos a refletir, nós vamos ver o quanto que elas fazem parte uma da outra. Na nossa sociedade atual, a gente vive na correria. Tudo é muito planejado, as escolas planejam seus calendários um ano antes de acontecer o ano. As empresas fazem isso o tempo todo, nós planejamos a nossa vida, nós já ficamos aí o tempo inteiro durante o ano pensando em como nós vamos acabar o ano, concluir, para a gente poder passar para o ano seguinte e ir criando essa ideia de galgar posições, mudar de níveis. Né? Vocês estudam para se transformarem em pessoas que possam ter emprego, que possam ter um bom salário, que possam, quem sabe, ser empreendedores. No mundo inteiro as pessoas falam disso hoje, as pessoas querem ser empreendedoras, as pessoas querem ter bons empregos, as pessoas querem posições sociais, mas para quê? Para consumir. E o consumo, na verdade, é estar na vida em sociedade. Praticamente o século XVIII ensinou isso para nós. E o XIX desenvolveu isso de uma maneira tão fundamental que faz parte do nosso DNA social. Tudo aquilo que a gente vive hoje, tudo aquilo que a gente é, está ligada à Revolução Industrial. Veja, por exemplo, agora, vocês me assistem e me ouvem aqui por causa da Revolução Industrial. Não fosse a Revolução Industrial e nós não teríamos nenhuma condição de ter a tecnologia que a gente tem hoje. E a Revolução Industrial ela não fica só nessa questão prática, técnica, tecnológica. Ao pensar nas chaminés de fumaça e nas fábricas que nos vem à mente inicialmente quando falamos em indústria, a gente está certo. Mas tem muito mais por detrás disso. Pense, por exemplo, na nossa correria diária, tudo que a gente organiza, o tempo nosso é todo cronometrado. A gente a todo momento tem uma agenda para cumprir. Por isso que o tempo parece estar passando muito rápido. Se você se sentar numa varanda de uma fazenda e simplesmente olhar para o tempo, perceba, olhe para o relógio, veja se o tempo passa. Parece que não passa. A sensação que a gente tem é que nunca vai chegar uma hora ou duas depois. Por que o tempo é mais vagaroso? Porque ele não está preenchido de tantas funções, de tantas obrigações, de tantas atividades. Olha para vocês o quanto que vocês se organizam o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está planejando o futuro, como que será, como é que nós vamos nos organizar agora para termos um bom emprego, para termos um bom salário. Consumir a vida, porque a vida é consumir. Mas não consumir só no sentido ruim do consumismo. Consumir a vida porque tudo que nós fazemos, mesmo inclusive o lazer, tudo está ligado ao mercado. Observe, por exemplo, os nomes: indústria cultural, indústria do cinema, indústria do esporte, temos a indústria do lazer, a indústria do turismo. Olha como que a indústria, na verdade, a lógica industrial e do mercado chega em tudo na nossa vida. E tudo que nós temos, comemos, abra a sua geladeira e olhe, abre o seu armário e olhe, as coisas que você se alimenta, olhe para você agora, o que você estiver vestindo, o relógio que você está usando, o celular que você está usando para me assistir agora, ou o computador. Quer dizer, tudo aquilo que nós temos, que nós usamos, nós consumimos, é a todo momento a vida que nós produzimos em sociedade quando a Revolução Industrial criou mais e mais conexão entre nós e mais dependência entre nós. Inclusive, grandes sociólogos, pensadores, filósofos da época, quando eles olhavam para aquilo e viam aquela sociedade crescendo, se desenvolvendo, por um lado se via a ultraexploração, por outro lado se pensava, olha, como é interessante, a gente está começando a se depender mais um do outro, e essa dependência um do outro, essa divisão social do trabalho, essa divisão do trabalho social, ela parece ser cada vez mais algo que vai nos unir, que vai nos fazer estar mais coesos. Essa ideia, por exemplo, do Émile Durkheim, que vai falar que essa sociedade nova, sociedade de
industrial, moderna, é uma sociedade extremamente ligada, interligada, em que as pessoas têm laços muito fortes umas com as outras. Então, quer dizer, o mundo industrial é um mundo de ambivalências, de contrastes. Né? E nós podemos interpretá-lo de várias maneiras. Na verdade, a revolução industrial é aquilo que nos coloca numa vida cheia de elementos interessantes, fantásticos, que na verdade cativaram muitas sociedades no início do século XIX, durante todo o século inclusive, e no XX e até hoje. A indústria ela faz parte da nossa vida o tempo inteiro, e mesmo para lutar contra ela nós vamos usar elementos que vêm dela. Né? Quer dizer, nós usamos nossos celulares, nossa internet, nossos jornais, nosso jornalismo, nossa opinião pública para chegar até as pessoas e criticar a sociedade em que a gente vive, mas usamos isso com mecanismos que essa mesma sociedade que a gente critica criou. Então a Revolução Industrial é esse mundo de ambivalências, é uma sociedade que traz desafios para nós ao mesmo tempo que traz uma aventura. A Revolução Industrial começa no século XVIII com uma transformação técnica do mundo da produção maquinária. A máquina e a fábrica são os dois grandes novos elementos da indústria. A Revolução Industrial é isso, não é uma invenção da indústria. A indústria já existia. Indústria significa transformação da natureza, da matéria-prima, em objetos, em mercadorias, naquilo que o homem pode servir-se. Na verdade, indústria é uma palavra muito mais ampla. Quando nós falamos em revolução industrial, nós estamos pressupondo já a existência da indústria para poder ser revolucionada. Então, o que de fato é a novidade da revolução industrial? É a máquina e a forma nova de trabalho que ela organiza, a forma fabril de produção. É isso que nós vamos tentar entender agora. Bom, o século XVIII, inglês, ele tem uma especificidade. Né? A Inglaterra tem muito carvão disponível e muito ferro disponível também, primeiro elemento. Segundo elemento, a Inglaterra já tem uma massa de população indo para cidades, principalmente as cidades de Leeds, Liverpool, Londres e Manchester, que são as 4 grandes e mais importantes cidades da época. Essas cidades, esses lugares, esses centros urbanos ingleses começam a receber várias pessoas que estão vindo do campo. Na Inglaterra, houve um grande momento anterior à Revolução Industrial, que é o momento das leis de cercamentos dos campos, em que vários camponeses foram expulsos das suas terras comunais e tiveram que migrar para as cidades. Ao chegar nas cidades, esses vários camponeses começam a servir como mão de obra barata, porque abundante, para entrar para a indústria lanífera, a indústria da lã que existia na Inglaterra na época. Logo depois, essa indústria de lã vai passar a ser uma indústria do algodão, e vai se começar a produzir mais e mais camisas, coletes, calças, cobertores, panos de um modo geral, isto é, a indústria têxtil vai ser a primeira a se desenvolver. A indústria têxtil é a indústria mais simples, a que menos precisa de tecnologia e a indústria mais fácil de encontrar mercado consumidor. Por isso ela é a primeira, por isso ela é a indústria pioneira. Mas bem ao lado da indústria têxtil vinha a indústria do carvão. O carvão já era utilizado desde o início do século XVIII na Inglaterra, inclusive nas minas de carvão, que na verdade não eram muito profundas ainda. Os mineradores eles colocavam uma espécie de máquina a vapor para pegar a água que sobrava enquanto estava se pegando o carvão. A água que sobrava era retirada com baldes numa espécie de máquina térmica em que havia vapor. O carvão era queimado de um lado com vapor e era criado um movimento que fazia com que um pistão descesse com os baldes e retirava a água daquelas minas. Então veja que o carvão já era usado, a queima do carvão já era utilizada, isso no início do século XVIII, e mais na metade do século XVIII, um pouquinho depois, 1760 mais ou menos, 65, um engenheiro escocês, James Watt, que tinha uma oficina, ele recebe uma máquina que ele tem que aperfeiçoar. Então, a partir dessa máquina que era utilizada na época, James Watt desenvolveu a dele. A máquina que passou a história como uma grande máquina a vapor. A máquina que, na verdade, foi aperfeiçoada por James, especialmente ele recebeu na época, inclusive, um apoio da Universidade de Glasgow, e ele criou, qual foi a ideia dele? Ele conseguiu diminuir o consumo de combustível e de calor da máquina, porque ela se mantinha mais aquecida, não precisava ficar reaquecendo toda hora.
e ele conseguiu uma produtividade maior. Essa é a grande revolução do James Watt, quer dizer, ele não inventa a máquina a vapor do zero, ele aperfeiçoa uma máquina já existente e utiliza ali o elemento que é o grande elemento da Revolução Industrial, que nunca mais vai sair de cena em termos industriais e aliás, até mesmo científicos, que é a ideia de aperfeiçoamento, de diminuir os custos para aumentar os ganhos. Esse é o raciocínio fundamental que vai, digamos, perfilar toda a vida industrial a partir dali. Uma mina de carvão, ela serve para quê? Para retirar o carvão mineral, que vai servir para queima, porque dentro das máquinas a vapor, o que queima é o carvão, que vai movimentar um pistão, um êmbolo, e esse êmbolo vai movimentar então a máquina. Imagine isso num tear mecânico. O tear antes era manual, agora o tear é mecânico. O que significa isso? Ele agora então, ele vai trabalhar agora a partir da máquina. Então esse tear vai produzir 10, 20, 30 vezes mais produtos do que ele produzia antes e vai dispensar mão de obra, porque um operário consegue movimentar uma máquina dessa que produz muito mais do que antes. Só para a gente ter uma ideia, nas antigas oficinas inglesas e europeias de um modo geral, os tecelões, eles fabricavam, por exemplo, um tecelão de couro, de coletes e de roupas de couro, de alforjes, que são bolsas. Ele sabe pegar o couro, ele sabe cortar o couro, ele sabe colocar o couro para hidratar, ele sabe fiar o couro, costurar, fazer os cortes, montar tudo e ter o produto final pronto. Ele controla todos os elementos, as etapas da produção, ele controla a produção de modo geral, o tempo produtivo é dele, ele que calcula. Mas um tecelão desse leva 18 horas para produzir um par de sapatos ou um colete, às vezes um colete ou 2 coletes em 18 horas, um par de sapato em 18 horas. Quer dizer, é muito tempo se comparar depois, quando o tear mecânico entra em cena e começa a produzir, passa a se produzir esse mesmo produto que se levava 18 horas em 20 minutos, 25 minutos. E isso, inclusive, dispensando mão de obra. Não é à toa que muitos operários no início, quando a indústria começou a produzir, tinha alguns empresários só na Inglaterra, não havia muitos. Então eles começaram a produzir e dispensando mão de obra ao invés de admiti-la. Então no início os operários ficaram muito astutos com a máquina, do tipo, essas máquinas estão tirando nossos empregos. Mais à frente, inclusive, nós vamos ver grandes movimentos de quebra de máquinas, o famoso ludismo, que varreu a Inglaterra de um modo geral, em várias cidades houve isso, um movimento sistemático contra a máquina. Mas, na verdade, a expansão da indústria, quanto mais expandisse a indústria, mais empregos se criava. Então, de repente, o operário vai ter que começar a se preocupar com outra coisa, não exatamente com o emprego, porque o emprego ia ter. Agora, a grande questão era qualidade no emprego, que era esse sim seria um grande desafio para o século XIX inteiro. O movimento operário vai ter que se organizar muito, até que os sindicatos ganhassem legalidade, porque eles eram, inclusive, fora da lei. Vocês imaginem aí o palco que se arma já originalmente neste conflito entre a máquina e o trabalhador. A Inglaterra também tem um outro elemento fundamental, capital acumulado. E capital acumulado é central. Lembra do mercantilismo, lembra do comercialismo britânico, aquelas redes mercantis que os comerciantes ingleses faziam nas Américas, no Caribe, no Atlântico de modo geral, na África, em todos os entrepostos atlânticos. Os ingleses eram grandes negociantes, junto com os holandeses eles disputavam os mercados navais, e inclusive eram muitos piratas também. E a pirataria, o comércio, chamado assim comercialismo britânico, fez acumular muito dinheiro, um capital muito grande, muito largo dentro do país, para que pudesse depois ser reinvestido na indústria. Além disso, é bom lembrar que a cultura inglesa, pautada no calvinismo, pautada no protestantismo, ensinava que o trabalho disciplinado, o trabalho ordeiro, regular, era uma espécie de caminho para a salvação, era uma maneira ética de viver. Então está tudo linkado muito com a religião, com a forma rigorosa de ser de um protestante. Então isso também vai contribuir, em certa medida, para criar uma espécie de organização do trabalho fabril a partir de meados do século XVIII. E isso vai ser utilizado, para o bem ou para o mal, na verdade, uma massa de mão de obra de população será explorada, violentada, expropriada
para ser colocada na indústria. Isso nós não podemos negar. A Revolução Industrial ela vem como algo muito novo, ela transforma a mentalidade das pessoas, ela faz festejar uma sociedade que se via cada vez mais moderna. Muitos artistas se encantaram pelas grandes invenções da época, pelas transformações, mas ao mesmo tempo ela criou uma massa de população, uma multidão de pobres desvalidos, explorados, expropriados e excluídos da sociedade. Por isso, na verdade, a Revolução Industrial é uma grande transformação centenária, dura pelo menos um século, isso que nós chamamos de Primeira Revolução Industrial, e é uma revolução extremamente cheia de contradições e ambivalências. Se traz coisas muito boas, incríveis, fantásticas, que nos fazem viver no mundo que a gente vive hoje, nos traz também desafios monstruosos, como a desigualdade profunda e a exploração e a violência que é, muitas vezes, a forma de trabalho. Na época, crianças, mulheres e homens trabalhavam todos juntos, muitas famílias operárias se dissolviam dentro das horas e mais horas de produção, não havia leis trabalhistas, nada que protegesse o operário da outra exploração. Quanto mais pessoas havia para trabalhar, mais era possível comprar um tear e começar a abrir uma oficina, ou melhor, abrir uma fábrica. É bom vocês mudarem agora esse conceito, porque antes as oficinas eram praticamente domésticas, eram em casa. É o tecelão, que é chamado de mestre tecelão, e os seus aprendizes, 1, 2, 3 ou no máximo 5. Isso dentro de casa, às vezes no fundo de um quintal. Agora, quando muda-se para fábrica, as fábricas elas estão no universo público, num lugar específico onde não é nem a casa do patrão nem a casa do operário. E ali dá para colocar 2, 3, 10 máquinas de uma vez perfiladas, e ali os operários podem começar a trabalhar. Então, esse dono de fábrica é diferente do antigo mestre tecelão. Assim como o operário é diferente do antigo aprendiz. Porque o aprendiz sabia fazer várias etapas da produção e o operário não, ele vai fazer uma coisa só. Então o operário é contratado, por exemplo, só para fiar, o outro só para colocar o couro para hidratação, o outro só para passar na máquina, o outro só para fechar alguma coisa, o outro só para colar, o outro só para dobrar, e assim vai se dividindo o trabalho e racionalizando, torna-se mais veloz a produção, mais barata, e o próprio produto se torna mais barato com isso. Mas e os salários também se tornam baixos, porque é muita gente para trabalhar e muito pouco espaço de produção no início. Como eu disse anteriormente, primeiro a máquina chega e atrapalha a vida do trabalhador. Depois, com a expansão da indústria e dos empregos, é que isso se corrige. Mesmo assim, a ideia do salário aí, e da luta por um salário mais digno é constante. O carvão vai alimentando a indústria do ponto de vista do combustível, a indústria vai crescendo e vai empregando mais mão de obra, e essa mão de obra, ao crescer e ter um mínimo salário, vai aumentando também o mercado de consumo. E as classes médias também começam a consumir pra caramba, então começa todo um ciclo de produção. Observe a união do carvão com o ferro aí nesse aspecto. Para se explorar o carvão, é preciso linhas férreas para colocar aqueles carrinhos que vão buscar o carvão dentro das minas e vão voltar. Quem empurra aqueles carrinhos são crianças, são mulheres, trabalhavam 12, 14, 15 horas por dia. O ferro e o carvão são duas indústrias unidas. Então o símbolo maior da revolução dessa época era a locomotiva. A locomotiva e os navios a vapor. A locomotiva é uma máquina a vapor ambulante, né, andando em trilhos. Então você vê carvão queimando para Maria Fumaça andar em cima dos trilhos. Os trilhos são de ferro, então a indústria de ferro sendo desenvolvida, e quanto mais trilhos, mais intercomunicação entre cidades, entre locais, entre regiões. Né? As ferrovias são um símbolo fundamental da Revolução Industrial. E nos mares também, as antigas embarcações que levavam 3 meses, às vezes, para cruzar o Atlântico, da Europa até a América, agora vão levar 1 mês, 20 dias, e no final do século XIX já estão levando 10 dias apenas para cruzar o Atlântico. Isso tudo é um grande contexto de transformação da comunicação, do transporte, porque a economia ela se define assim. Quer dizer, não vai ficar só no âmbito da produção. A produção cresce, o consumo cresce, a circulação cresce. Então, para crescer consumo, produção e circulação,
tem que crescer toda a estrutura viária, estrutura ferroviária, no caso do continente, e a estrutura naval de transporte marítimo, no caso do transporte intercontinental. Agora, gente, a transformação social da Revolução, como eu já comentei aqui, essa transformação mental do nosso ritmo de vida também é fundamental para a gente entender que Revolução Industrial não é só uma mudança na produção, não é só uma mudança do ponto de vista da máquina, inventamos a máquina e revolucionamos a indústria. Não é bem isso. A Revolução Industrial é muito mais que isso. A Revolução Industrial, por exemplo, naquele período, ela já causa uma modificação completa na estrutura familiar do trabalhador. Vai a família inteira para trabalhar. Como eu disse, crianças, mulheres. As crianças, por exemplo, como eram menores, eram colocadas nas chaminés para limpar carvão e ficavam ali respirando aqueles metais pesados, às vezes 10 horas por dia trabalhando, as mulheres também 12, 14, 16 horas por dia de trabalho. Então não havia jornada de trabalho mínima, não havia direito trabalhista, não havia salário mínimo, nada disso. As pessoas estavam à sua própria sorte, se conseguissem um emprego já estava muito bom. Então o êxodo rural trazendo cada vez mais pessoas para as cidades, as famílias cada vez mais se avolumando. Então nós entramos no século XIX e aí um momento em que a gente já começa a pensar a Revolução Industrial como se espalhando pelo mundo. Ela já começa a chegar na França, na Bélgica, depois na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão, na Itália. Esses países, dentro e fora da Europa, que começam também a respirar uma atmosfera de industrialização, começam a entrar na corrida industrial, começam a procurar mercados, consumidores novos pelo mundo, esses países é que vão compor esse cenário, inclusive, que vai levar o mundo à Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. Quer dizer, a Revolução Industrial é esse momento, inclusive, que cria o cenário para a produção de um mundo de ultra competitividade, de recursos naturais, de mão de obra, de matéria-prima, de mercados consumidores. Esse é um chavão central do imperialismo. Nesse momento da Segunda Revolução Industrial, o petróleo aparece, a energia elétrica, o aço, não substituindo o carvão, não substituindo o ferro, mas tomando o lugar deles em várias situações e se expandindo cada vez mais, se transformando também em outros elementos que vão fazer parte dessa grande transformação que é a Revolução Industrial. E as cidades começam a crescer muito. Décadas, gente, de 50, 60, 70, estou me referindo ao século XIX, 1850, 1860, 1870, essas décadas são as décadas da ultra expansão da indústria, do crescimento sensível das cidades, das universidades que vão investir dinheiro em ciência e tecnologia para a produção industrial. Afinal, produção industrial e dinheiro, mercado, investimentos andam sempre juntos. Aí novos elementos como telégrafo, depois telefone, a invenção da lâmpada, da energia elétrica, que vão sendo concentradas em torno de várias invenções. Então os cientistas começam a produzir novidades e vão apresentando essas novidades nas famosas exposições universais, onde industriais do mundo inteiro, inventores, apresentavam suas novidades. E isso deixava a sociedade bastante empolgada com tudo que estava acontecendo. Era muito interessante para a burguesia, para a sociedade classe média, quem tinha condições de consumir aquilo, aquela vida nova, moderna, promissora, era fantástico. A industrialização era um convite realmente para uma aventura de modernidade, né? Algo impensável 100 anos antes. Só para vocês terem uma ideia, as tropas de Napoleão, elas cruzavam a Europa a cavalo, era o exército mais moderno da época, início do século XIX, 1810. E se fosse comparar com as tropas de Gengis Khan, de Alexandre o Grande, de Júlio César, era a mesma coisa. As estradas por onde Napoleão passava e a cavalaria dele levavam o mesmo tempo para cruzar os espaços, pois agora ferrovias interligando cidades fazia com que a sociedade europeia começasse a experimentar cada vez mais e mais o encurtamento das distâncias por causa da velocidade com que era possível chegar tanto informações, quanto pessoas, quanto mercadorias. A imprensa desenvolve-se muito, os jornais, a comunicação se transforma muito, a opinião pública começa a existir, inclusive, nessa época, essa expressão opinião pública aparece aí, jornalistas começam a ir para as tribunas
dos parlamentos do mundo inteiro, a começar pela Inglaterra, e eles tinham um lugarzinho lá para eles sentarem e ficarem anotando o que os parlamentares estavam falando e iam reportar, fazer reportagens sobre aquilo para a opinião pública. Então eles começavam a formar uma coisa que na época já começaram a se chamar assim o quarto poder, que é o poder da mídia, poder de falar, da informação chegar, e ela tem que chegar rápido. Como hoje, por exemplo, a gente fica sabendo das coisas em segundos, justamente porque os jornalistas estão o tempo inteiro usando esses meios de comunicação ultravelozes que a gente tem e usando esse poder que é a informação. Quando a informação chega, ela começa a movimentar as pessoas. Não é à toa que as sociedades europeias do século XIX vão ser muito movimentadas, cheias de grandes movimentos, revoltas, revoluções, polêmicas. O espaço público, o espaço da política, o espaço do falar, do debater, começa a cada vez ficar maior. E ele, na verdade, é o protótipo desse grande ultra espaço de ultra comunicação e informação que a gente tem hoje. Nós não podemos também esquecer da agricultura. A revolução da indústria, na verdade, ela se baseia na agricultura. Sem agricultura não há como haver grandes cidades, indústria, ciência e tecnologia. Então a agricultura também vai passar por um processo de maquinarização. Na verdade, ainda no século XIX, a indústria não vai chegar diretamente no campo, levando máquinas, suprimentos, como é hoje, uma agricultura altamente tecnológica e às vezes até mesmo robotizada. Não, as coletadeiras mecânicas elas começam no final do século XIX a aparecer, 1880, 70 elas começam a aparecer, e são coletadeiras cada vez mais sofisticadas. Serve para coletar milho, trigo, algodão, mas ainda o que mais vai ganhar a agricultura da época é um processo de racionalização, é um processo de tecnificação do pensamento, da gestão do campo. Então, assim, usar as áreas corretas num determinado momento do ano, estabelecer sistemas de rotação, de rotatividade de culturas, algo que os medievais já faziam, algo que já se fazia antes da Revolução Industrial, mas que vai começar a se aperfeiçoar cada vez mais e fazer-se em mais larga escala. Esse que é o grande ponto, a larga escala, quer dizer, aquela produção de subsistência, a produção para no máximo consumo direto e uma troca ali muito local, ela começa a ganhar espaços mais extensos e de mais extensos vão ganhando os continentes, inclusive. Os Estados Unidos, por exemplo, vai ser um grande exportador de algodão para a Europa e também para a sua antiga metrópole, né, a Inglaterra. E o Brasil será um grande exportador de café, também de cana-de-açúcar, como sempre foi, de algodão também, e outros países no Caribe. Quer dizer, vai se começar a criar um esquema de globalização da economia mais fortemente. Qual que é a característica da segunda revolução industrial central, que a gente não pode esquecer? O petróleo, o aço e a energia elétrica começam a chegar para ficar e se tornam a base de uma sociedade como essa que a gente vive hoje. Há uma expansão do mercado internacional de tudo, tanto produtos agrários quanto produtos industriais. Há uma globalização, uma interconexão mundial. Há um grande encontro entre ciência e técnica, formando essa palavra tecnologia, que é tão comum entre nós. Ela é uma palavra inventada, começada a ser dita ali naquele período, meados do século XIX. Muitas invenções novas. Então a ciência se junta com a técnica e vai viver, de certa forma, muito a serviço desse aperfeiçoamento constante da produção e aumento sensível da produtividade. Produtividade, voltando lá no raciocínio de James Watt, era usar menos para ganhar mais. Então, utilizar o mínimo possível de matéria-prima, de energia, de combustível, para se produzir mais e mais velozmente. Isso barateia a produção também e faz cada vez mais expandir a produção mundial. Bom, gente, aí não é preciso mais dizer o quanto a Revolução Industrial faz parte da nossa vida, pelos exemplos que nós vimos aqui, o quanto que ela é intimamente ligada a essa grande transformação que mudou nossa forma de, como eu disse no início, ver, sentir, viver no mundo. Uma terceira revolução industrial ocorre no século XX, a revolução da informática, da internet, da tecnologia de cabos de fibra ótica, de grandes redes de telecomunicações. E ainda uma quarta grande revolução industrial, já é dita hoje por alguns autores, que é a revolução da inteligência artificial. Esses são desafios da nossa época, elementos que nós vamos ter que discutir em outros momentos, em outras aulas. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Estudem mais, estudem muito. Tchau, obrigado.